Oi gente, eu sou a Azinha, voltei aqui pra gravar pra vocês. E dessa vez eu vim aqui contar pra vocês um pouquinho, né, de como eu saí da nota 280 e obtive 8 nota 1000, além de ter conseguido alcançar a marca de 960 na redação de 2019. Vou contar um pouco desse processo pra vocês, né, pra incentivar a galerinha aí que acha que nunca vai conseguir evoluir a sua nota, tá bom? Ó, vem comigo. Em 2012 eu fiz o meu primeiro Enem e obtive uma nota de 500 pontos na redação. Sim, eu achava que eu sabia escrever simplesmente porque eu falava português e tinha uma noção, né, das palavras, enfim. Eu achava que era super fácil chegar lá e escrever sobre um determinado tema. Quando saiu a minha nota, eu vi que era 500, eu realmente percebi que eu não sabia escrever e que eu precisava de uma ajuda. Foi então que no ano de 2013 eu comecei a fazer um cursinho aqui em Belo Horizonte. E eu fiz a minha primeira redação, eu tenho ela até hoje, que ela está aqui. Foi a primeira redação que eu fiz no cursinho. E tive então a minha nota de 280 pontos. Sim, eu tirei 280 nessa redação. Eu tinha feito um vídeo anterior a esse, só que eu perdi o vídeo, né? E eu tinha falado que eu tinha tirado 240 pontos, mas eu errei, era 280 que eu tirei. E foi então que eu percebi que eu não sabia de fato escrever uma redação. Quando eu vi essa nota de 280, eu fiquei assim muito chateada. Porque pra mim não fazia sentido nenhum essa nota. Assim, gente, como assim, né? 280, né? Esse professor tá doido. Mas ao mesmo tempo, essa redação ela me serviu de incentivo. Foi daí que eu comecei a me dedicar de fato à escrita, para eu de fato aprender a escrever. Como essa nota ela me marcou muito, eu coloquei como obrigação fazer uma redação por dia durante esse período que eu tava no cursinho. Sim, gente, eu fazia uma redação por dia, porque no meu cronograma de estudos eu tinha 1 hora para fazer redação. Então, todo santo dia, como obrigação de segunda a segunda, eu fazia uma redação. Tinha dias que eu fazia mais de uma redação, mas aí as outras que eu fazia para além da uma já não era mais obrigação, eu fazia por prazer mesmo e porque eu comecei a pegar gosto pela escrita. Nisso a minha nota foi evoluindo, e eu fiz o Enem desse mesmo ano e consegui tirar 800 pontos na redação. Pra mim foi uma grande conquista, eu fiquei muito feliz mesmo, porque, gente, minha primeira redação foi 280, né, no cursinho, e pra chegar no Enem eu tirar 800, pra mim foi assim, nossa, eu chorei muito, eu fiquei muito feliz mesmo, assim, foi gratificante ver aquela nota, eu vi que valeu a pena eu ter me dedicado esse tempo na escrita, porque, querendo ou não, eu colhi frutos, né, em relação a esse tempo que eu fiquei estudando redação. No ano seguinte, eu não consegui fazer cursinho, porém eu estudava sozinha em casa. Nesse mesmo ano, né, que eu comecei a estudar sozinha em casa, eu fiz poucas redações, que eu tenho essa lembrança, e eu consegui tirar 920 nesse ano. Eu fiquei assim, nossa, pra mim foi a melhor nota do mundo, gente. Eu fiquei muito feliz mesmo. Porque ali eu entendi que realmente eu estava compreendendo aquele processo, eu conseguia montar um texto legal, tanto que a minha nota foi 920. Eu persisti nessa nota de 920 por um bom tempo, eu mantive essa média, só que eu queria aprimorar novas técnicas. E tanto que teve um ano que a minha nota na redação foi 780 no Enem. Foi justamente quando teve a troca de bancas, né? E eu, como eu não tava fazendo cursinho, eu não tava nem dando notícia, né, que tinha trocado a banca, daí fica o recado que você tem que ler o edital do Enem, tá, pra você compreender qual que é a banca que vai te avaliar. E eu cometi esse erro, e tanto que a minha nota, ela caiu, eu tirei 780. No ano seguinte, eu voltei pro cursinho, entrei dentro das novas regras, foi até no ano de 2018, foi até meu último ano de cursinho. Eu entrei dentro das regras, e foi nesse ano de 2018 que eu consegui alcançar 8 redações nota 1000 lá dentro do cursinho. Eu mantive a média de 920, 960 e 1000. Eu ficava oscilando entre essas notas. E pra mim foi sensacional, foi muito bom, porque de fato eu vi que é possível tirar 1000, né? Porque acaba que, sinceramente, gente, quando a gente pega as redações nota 1000 que são divulgadas, dá uma depressão na gente, porque é umas redações com uma escrita muito rebuscada, assim, umas palavras tudo difíceis que eu nunca vi na minha vida, e eu não adoto esse tipo de escrita. As minhas redações, assim, eu acho elas bem simples, pra ser bem sincero com vocês, eu procuro usar palavras
fáceis de entender, porque eu tenho a convicção seguinte, tanto que eu passo isso para os meus alunos. A minha redação, eu escrevo ela como se eu fosse colar ela num poste aqui da minha rua. Toda pessoa que passar de qualquer nível, de qualquer escolaridade, ela vai ler o meu texto, ela vai entender. Um bom texto, para mim, é esse. Que qualquer pessoa de qualquer nível leia o texto e compreenda. Então, eu não sou muito a favor daqueles textos cheios daquelas palavras esquisitas que ninguém entende, porque para mim aquilo ali não alcança o entendimento geral de um texto, né? Que é passar uma informação. Nesse mesmo ano de 2018, quando eu fiz o cursinho, eu tive a nota de 920 na redação. Eu confesso que eu fiquei frustrada, fiquei muito frustrada, eu tava esperando uma nota maior, sobretudo porque no meu processo no cursinho eu obtive notas boas, né? Eu consegui 8 redação nota 1000, então, sinceramente, eu tava esperando uns 960, 980 pontos. Mas quando saiu a correção, assim, pra mim não fazia sentido, sério. Eu fiquei chateadíssima, tanto que, nossa, eu fiquei até revoltada um pouco, assim, com a questão das correções da redação, sabe? Eu pedi um professor que eu tenho contato pra corrigir minha redação, o Marlos, e ele falou que realmente minha redação, ela tiraria uma nota mais alta, não os 920. Mas aí, tudo bem, passou, brilhamos. Ano passado, em 2019, eu não fiz cursinho, porque eu já tinha entrado na faculdade. E eu não fiz nenhuma redação treino também. Eu tava trabalhando com redação, dando aula de redação, orientando pessoas, né, a como escrever. Então esse foi o meu único treino de redação. E por surpresa, né, tirei 960. Pra mim foi muito bom, foi, assim, magnífica essa nota. Fiquei muito feliz mesmo. E quando eu peguei o texto pra analisar o que eu tinha errado, né, já esperava que seria competência 1. Eu fiquei, assim, revoltada, mas não revoltada pra questão do corretor, né, porque de fato foi erro meu. Ele foi corretíssimo em tirar os pontos, porque eu escrevi palavras erradas. Eu coloquei verbo onde não era pra pôr, mas assim, totalmente falta de atenção na escrita mesmo. Acho que faltou aquela releitura final, sinceramente, porque o que eu faço lá no Enem quando eu vou fazer minha redação? Depois eu posso até fazer um vídeo, né, mais claro, explicando como que eu faço a minha redação. Mas normalmente eu leio o tema, faço o texto, eu não leio o texto de apoio do Enem, eu faço o meu texto, depois que eu fiz o meu texto rascunho, aí sim eu leio o texto motivador, pra ver se eu tô colocando alguma ideia semelhante ao que tá no texto motivador. Se não tiver nenhuma ideia semelhante, beleza, eu pego e passo a minha redação a limpo e não leio ela de novo. Esse é o meu jeito de fazer, certo? Cada um tem um jeito, mas depois eu posso fazer um vídeo mais detalhado falando por que eu faço isso, certo? E quando eu vi, então, a minha nota de 960 e vi os erros que eu cometi, realmente eu falei, gente, foi por falta de atenção mesmo, foi falta de revisão. Tanto que agora, em 2021, eu vou reler 2 vezes esse texto antes de passar limpo, porque o meu foco hoje é tirar 1000 na redação do Enem. E isso é um foco pessoal, é um desejo que eu tenho de alcançar a nota máxima no Enem, porque eu quero derrubar o Enem, certo? Então esse vídeo, gente, foi mais pra mostrar pra vocês, assim, que é possível, sim, alcançar uma nota boa na redação. Só que fica a dica, gente, não existe fórmula mágica pra você alcançar uma nota boa na redação do Enem. Me frustra muito, eu fico muito chateada quando eu vejo pessoas que chegam até a mim falando que deixou de estudar com determinado professor porque esse determinado professor passa receita de bolo pra esse aluno. Como assim receita de bolo, né? Você pode estar se perguntando. Mas tem muitos professores que pegam modelos prontos de redação e passam pro aluno e fala, grava esse modelo que tá tudo certo. Tem muitos cursinhos online também que eu já vi, de gente que faz isso. Instagrams, né, voltado para a área da educação, que fala pro aluno pegar textos nota 1000 e ficar decorando. Eu, sinceramente, eu não gosto desse modelo, tanto que eu não ensino isso para meus alunos. Eu acho que fazer redação não é fazer cópia, né? É você saber escrever o texto, independente do tema, usando várias técnicas, tanto que eu acho que esse momento de treino, né, esse momento do estudo individual, você tem que arriscar novas técnicas, você tem que arriscar novos exemplos de redações para você ter variações, certo? E dentro dessas variações você vai traçar a sua margem de segurança. Porque chegando lá no Enem, querendo ou não, você tem que se agarrar a algo que te traz confiança.
E na hora da redação, você não pode travar, certo? Eu tive até uma aluna no passado, que ela estudava com uma professora famosinha aqui de BH, uma pessoa muito renomada, que passava receitinhas de bolo para os alunos. Chegou lá na hora do Enem, na hora que ela de fato tinha que, escrever o texto, ela travou. Ela não lembrava mais da receitinha de bolo e a nota dela ficou na margem de 600 pontos. Então, gente, não caia nessa de receitinha de bolo, não fica gravando textos nota 1000. Eu acho que o ideal aqui é você identificar qual modelo te atrai mais e você criar o seu modelo. Tanto que é isso que eu busco passar para quem me procura, é isso que eu procuro ensinar. É você entender a estrutura do texto, saber o que cada parágrafo quer que você faça e você monta a sua estrutura, para você não travá-la na hora da prova e saber fazer várias modalidades, certo? Além disso, a outra crítica que eu faço a respeito de modelinhos prontos, porque o aluno ele acha que ele só precisa saber escrever bem na redação do Enem, que vai chegar lá na faculdade e ele não vai mais precisar disso. Engana-se quem pensa isso, certo? Lá na faculdade você vai precisar sim fazer dissertações e esse aluno que é baseado em receitinhas de bolo, ele não vai conseguir desenvolver um bom texto lá dentro da faculdade. Agora aquele que de fato sabe escrever, sabe montar várias introduções, tem uma facilidade de desenvolver frases, ele vai ter maior sucesso na escrita fora, para além do Enem, lá dentro da faculdade, para fazer o TCC, enfim. Então essa é a minha dica, não caia em receitinhas de bolo, desenvolva a sua técnica, procura entender o que cada parágrafo precisa ter e treine, gente. Não tem outro jeito de aprender redação, certo? Eu fiz uma redação por dia até aprender a escrever, mas isso foi pra mim, isso funcionou pra mim, certo? Eu coloquei isso como meta. Mas se você fizer 2 redações por semana, ter isso como... colocar como obrigação, certo? Colocar como rotina, 2 redações por semana já é o suficiente. Além disso, você tem que ver o que você está errando no seu texto, analisar esse erro e não repeti-lo. Então, fique muito atento às correções que são feitas em seu texto. Procurar entender o porquê que você está errando e não repetir esse erro, tá bom? Na questão da competência 1, para você melhorar, não tem outra maneira, gente. É o hábito de leitura mesmo. Baixar aplicativos de sinônimos para você ficar variando as palavras e procurar sempre em redes sociais evitar o vício de linguagem, Desliga o seu corretor. Essa é uma dica importantíssima. Desliga o seu corretor e veja se você realmente sabe escrever as palavrinhas. E na dúvida de qualquer palavra, procure dicionário. Não é vergonha errar, gente. A questão aqui é analisar seu erro e procurar melhorar, tá bom? E ter interesse, certo? Então é isso, gente, o vídeo de hoje. Eu espero que vocês, sirva de inspiração aí pra vocês, que eu saí de uma nota de 280 pontos, consegui a nota 1000 e tô no Enem aí em 960. Eu ainda quero meu 1000 nesse Enem, tá bom? Se alguém precisar de ajuda, pode me procurar lá no Instagram, @redaçãozinha. Eu ajudo vocês com o maior carinho. Corrijo textos também, dou aula, enfim. Se você precisar de qualquer suporte, qualquer ajuda, pode contar comigo que eu me ensino de coração, tá bom? Um beijo enorme e até a próxima.